Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu criei esse canal para levar esclarecimento e objetividade nos assuntos jurídicos, em especial para pessoas que não são do direito. Por que eu falo isso? Por muitas vezes eu me deparo com matérias jornalísticas, independente se da mídia tradicional ou não, que não se apresenta a devida tecnicidade, né? Por muitas vezes a notícia ali está apresentada de uma forma incompleta. Isso quando não distorcida, né? Então, o que ocorre são brechas que o próprio imaginário popular acabam preenchendo essa lacuna, né? Mas nunca de uma forma de fazer o verdadeiro desfecho. Então, eu estou aqui justamente para ajudar nesse ponto, certo? Bom, eu quero falar aqui de dois assuntos. Um sobre o ministro Sérgio Moro e outro da decisão monocrática do Fachin. Bom, saiu aqui na revista Fórum. O ex-juiz Sérgio Moro voltou às redes sociais para defender o ministro Fachin. O magistrado anulou as condenações do ex-presidente Lula em ações da Lava Jato, julgadas pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro. Ficou redundante aqui. O que eles tentaram fazer é evidenciar que a mesma pessoa que participou de um processo como juiz, processo este que, em tese, já foi anulado pelo STF, é o mesmo que aceitou o convite para ser ministro de Jair Bolsonaro ao entrar na política. E só por causa disso, em tese, seria motivo para considerá-lo impedido, imparcial. Né? Olha, e é isso mesmo que vários canais estão tentando fazer. Né? Atribuir essa qualidade ao Sérgio Moro, então, quando juiz. Nas palavras de Moro, entre aspas, repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Fachin, que é um magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso e não de perseguição. Eu achei muito estranho, né? Primeiro, pelos motivos que eu já expliquei aqui. Imagina você sendo juiz da Lava Jato, no processo em que os seus atos praticados acabaram de ser considerados nulos. E teve uma pessoa que comentou comigo aí, não, o Fachin só fez isso para passar pano por Sérgio Moro. Pessoal, passar pano, você acha que isso daí são conversas de bastidores, em primeiro lugar, a gente nunca vai saber. Tá? Segundo, conversas de bastidores não são critérios que no final das contas determinem o resultado do processo. Aí você pode perguntar, mas, Rafael, você não acha nada a respeito? Tá bom, eu vou falar o que eu acho então. É o menos pior. Né? Menos pior do que? O Gilmar, ele pediu para reanalisar o processo, tá? Para julgar a suspeição. Mas esse pedido já foi feito lá, não importa, tantos anos atrás. Isso não importa, porque a defesa do Lula, eles ajuizaram centenas e centenas de recursos, impetraram centenas e centenas de habeas corpus. Então, eles tumultuaram o processo, praticamente, né? Enfim, tais pedidos foram feitos a todo momento do processo e até hoje isso daí não mudou. Tá bom. Então, qual é a diferença de incompetência, para a suspeição? A suspeição, ela é pior. Né? Se declarar incompetência dos processos da Lava Jato já é ruim, imagina da suspeição. Por quê? Nesse último caso, todos os atos
praticados serão nulos. Ah, mas na incompetência também não é assim? Tem uma observação. Os atos probatórios praticados, tá? Na suspeição, até as provas serão nulas, porque se entende que na suspeição o vício está desde o nascimento do processo. Já na incompetência, alguns atos processuais, eles em tese podem ser aproveitados, como é nas provas produzidas. E não sou eu que estou dizendo isso, é a lei, lá no artigo 567 do Código de Processo Penal. Eu vou ler para vocês. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então aqui, nesse artigo, está falando que o juiz ele anula somente os atos decisórios. Tá? E mais os demais, eles podem ser preservados. Indiretamente, ele está falando aqui das provas produzidas. Tá? Então, este é o primeiro ponto, em termos coletivos, Brasil, sociedade. Né? Segundo ponto é a consequência que pode impactar na vida particular do Sérgio Moro. Tá? Na suspeição, ele pode tomar uma multa a título de litigância de má-fé, com base na Lei Orgânica da Magistratura, artigo, salvo engano, 44, que diz lá, se o juiz ele praticou a litigância de má-fé com dolo. Claro que também cabe à defesa apresentar onde que estava o dolo aí do Sérgio Moro em ser uma figura interessada no processo a ponto de se declarar a suspeição dele. Por exemplo, o juiz, o Gilmar Mendes, um dos motivos que ele considerou para tanto foi da condução coercitiva do Lula. Não sei se vocês lembram, acho que faz uns 4 anos aí. Tá? Só que o Código de Processo Penal permite que testemunhas, que ele foi na condição de testemunha para ser ouvido, eles podem ser conduzidos coercitivamente. Então, né, são mais ou menos 5 ou 6 motivos ali que a defesa apresentou e colou lá para o Gilmar Mendes. Né? Então é isso, pessoal. Resumindo, para o Sérgio Moro, então, talvez tenha partido dessa iniciativa dele defender o Fachin, primeiro, tá? A incompetência é menos pior que a suspeição, e segundo, se considerar a suspeição, tá, ele pode levar uma multa e os atos nos processos da Lava Jato serão todos nulos, incluindo aí os atos processuais. A produção de provas, desculpa. Segundo ponto, me perguntaram, a decisão monocrática do Fachin pode ter ocorrido? Né? Poderia ter acontecido? Bom, o CPC, Código de Processo Civil, de 2015, quando ele foi editado, ele deu muito mais poderes para o relator. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se tiver decisões, uma jurisprudência já consolidada no tribunal, ele pode se utilizar daquela ocasião, né, daquela jurisprudência e aproveitar para aquele caso, que foi o da incompetência na Lava Jato, né, por meio de habeas corpus. E então, salvo engano, lá no artigo 952, aproveitando também o 932 do CPC, o relator, em muitos casos, ele pode tomar partido, acabar antecipando o mérito da questão
de modo a não levar ao plenário e proferir aquela decisão. Entenderam? Então, isso daí é um problema. Até o Bolsonaro, ele se manifestou a respeito, repudiando. Como pode um único ministro tomar a decisão desse porte? Infelizmente, está lá no CPC. Né? As decisões monocráticas antes do Código de 2015, ou melhor dizendo, que era de 73, o relator ele poderia antecipar decisões em sede cautelar. Pedidos que aquele que estava requerindo, né, não podia esperar, porque o seu direito ele poderia se esvair de tal modo a não mais recuperar. Entendeu? Então, pessoal, eu acho que eu falei tudo a respeito nestes dois pontos. Eu agradeço você que ficou até agora me ouvindo aí e até mais.